Vamos lá, pessoal, dando continuidade às nossas aulas. Vamos trabalhar hoje dentro da interpretação de texto, que serve para o aprendizado dentro do texto, do contexto, que vai servir para vocês no SAEP, no Enem, nos vestibulares, nos concursos. Aí nós temos reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Pessoal, um texto não acontece de maneira aleatória. Isso vai depender de cada palavra ou a posição que cada um é colocada pelos seus interlocutores, produzindo determinado efeito. Um exemplo de diminutivo, quando usado para desprestigiar algo, como pode também representar o contrário, como carinho, afeto. Isso vai reconhecer o significado das palavras e, sobretudo, discernir os efeitos de sentido que suas escolhas proporcionam. Isso vai ultrapassar a simples identificação do que o outro diz e perceber o porquê daquela palavra ou essa palavra, para discernir qual a função que cada um exerce. Aqui, a resolução de uma atividade. No início, o texto divulgado pela internet. Aí nós temos aí uma imagem de um chocolate muito conhecido. Na imagem nós temos diamante afrodescendente. Aí, a respeito dessa paródia, o rótulo de um chocolate conhecido. Assinale a afirmativa correta. Aí nós temos as alternativas, Na letra A, o jogo de palavras desse texto aponta para uma censura à sociedade de consumo. Letra B, no texto expõe-se uma crítica publicitária marcada pelo jogo persuasivo. Na alternativa C, a imagem é uma metonímia usada para identificar um tipo especial de barra de chocolate. E na letra D, nós temos no texto há uma crítica alusiva à atual preocupação com o uso de termos politicamente corretos. Quando a gente volta para a imagem do chocolate que tem diamante afrodescendente, quando a gente começa a descartar as alternativas, nós percebemos que no momento atual é incorreto chamar negro de preto, escurinho e outros termos pejorativos. Aí nós identificamos a alternativa D, que faz uma crítica alusiva à atual preocupação dos termos politicamente corretos. Dando continuidade, para que aconteça essa comunicação, não é apenas saber o significado das palavras, mas os efeitos de sentido que elas proporcionam. Essa habilidade de focar essa determinada palavra ou expressão. Devemos compreender a seleção desses vocabulários e depreender o propósito que cada uma delas trazem. Aí nós, dentro dessa perspectiva, nós temos os diversos tipos de textos. Nós vamos encontrar essa habilidade, desenvolver essa habilidade nos textos publicitários, literários, entre outros, que nós podemos explorar nessa ampliação de significado do texto. Aí nós temos mais uma resolução de uma atividade. Aí nós temos um texto. A namorada. Havia um muro alto entre nossas casas. Difícil de mandar recado para ela. Não havia e-mail. O pai era uma onça. A gente amarrava o bilhete numa pedra presa por um cordão e pinchava a pedra no quintal da casa dela. Se a namorada respondesse pela mesma pedra, era uma glória. Mas, por vezes, o bilhete enganchava nos galhos da goiabeira. E então era agonia. No tempo da onça, era assim. Aí nós temos a questão. No trecho, o pai era uma onça.
a palavra destacada sugere que o pai era violento, esperto, rápido ou rígido. Quando a gente volta para o texto, quando ele diz o pai era uma onça, nós entendemos de imediato que trata-se de uma comparação implícita. Ele está comparando o pai, né, a atitude daquele pai da época, né, que ele era um homem rígido, que é a resposta aí da letra D. Nessa rigidez, por isso que ele era comparado a uma onça. Aí nós temos aí, pessoal, o efeito de sentido muito usado, né, nas atividades, nos vestibulares, no Enem, no SAEP, o uso da figura de linguagem, a metáfora, que muitos conhecem, né, que é uma comparação implícita, é um tipo de recurso que é utilizado por quem fala para melhorar a expressividade de um texto. Ela é capaz de promover uma transferência de um significado de uma palavra através de uma comparação. Quando ele diz o pai era uma onça, quis dizer que o pai era rígido. Aí nós temos mais uma atividade, pessoal. O título leite. Vocês que têm mais de 15 anos se lembram quando a gente comprava leite em garrafa na leiteira da esquina? É uma pergunta, vou repetir o texto. Você que tem mais de 15 anos, vocês que têm mais de 15 anos se lembram quando a gente comprava leite em garrafa na leiteira da esquina? Mas vocês não se lembram de nada. Pô, vai ver que nem sabem o que é uma vaca, nem o que é leite. Estou falando isso porque agora mesmo peguei um pacote de leite. Leite em pacote? Imagina, Tereza! Na porta dos fundos estava escrito que é pasteurizado ou pasteurizado. Sei lá, tem tido pela embromatologia. Foi enriquecido e o escambau. Será que é isso mesmo, leite? No dicionário diz que leite é outra coisa. Líquido branco, contendo água, proteína, açúcar e sais minerais. Um alimento para ninguém botar defeito. O ser humano usa há mais anos. É o único alimento, só alimento. A carne serve para o animal andar. A fruta serve para outra fruta. O ovo serve para outra galinha. Para fazer outra galinha. O leite é só leite. Ou toma ou bota fora. Esse aqui é examinado bem. Só botar para fora. Tem chumbo, tem benzina, tem mais água do que leite. Tem sacanagem. Sou capaz de jurar que nem a vaca tem por trás desse negócio. Depois o pessoal acha estranho que os meninos não gostem de leite. Mas como não gostam? Não gostam como? Nunca tomaram. Mu. Aí tem expressãozinha aí no final, né? Ao criar a palavra embromatologia, o que é que o autor pretende com isso? Né? Aí tem as alternativas. Muitos já responderam atividade parecida como esta. Seguintes alternativas. Letra A, conciso. Letra B, sério. Letra C, formal. Letra D, cordial. Letra E, irônico. Muita gente deve estar se perguntando, professora, mas o que é conciso que tem nessa letra A? Ele é um termo resumido, ele é breve, ele é curto. Né? Sério, formal, cordial, quer dizer amável, afetuoso. Ou irônico, né? Quando ele diz aí, né, embromatologia, ele quis ser o que aí dessas alternativas? Quando nós vamos para a explicação, né, nós já vimos aí a resposta que trata-se de uma ironia. Mas por que ele usou a ironia? Que é a utilização das palavras que tem um sentido oposto.
né? Ela é usada por meio da qual se diz o contrário do que se quer dar a entender, né? Aí a ironia, ela procura valorizar algo com a realidade ou desvalorizar, dependendo do timbre de voz que quer caracterizar o ato. Quando ele diz, é garantido pela embromatologia. Aí está um recurso que é muito usado como efeito de sentido. Isso dentro da interpretação de texto.